Você quer fazer transplante capilar, mas não gostaria de raspar o cabelo? Saiba que existe uma opção para você. O Full Long Hair é a alternativa para os pacientes que gostariam de fazer transplante, mas não podem ou não querem raspar o cabelo. Hoje eu vou falar um pouquinho mais dele para vocês, mas antes disso, não se esqueçam de inscrever e ativar o sininho. É sim possível realizar o transplante sem a necessidade de raspar o cabelo. O transplante long hair, ou de fio longo em português, é uma novidade dentro do mundo do transplante. Quando a gente leva em consideração o tempo que o transplante vem sendo realizado, a técnica de fio longo ela é relativamente recente, mas ela é uma técnica possível de ser realizada em grande parte dos casos. O Full Long Hair, ou fio de fio longo, é uma evolução da cirurgia fio a fio tradicional. Na cirurgia convencional, a gente faz a raspagem do couro cabeludo, e isso não é mais necessário. Diferente também da cirurgia antiga, em que a gente deixava uma cicatriz grande no couro cabeludo do paciente, as cicatrizes não são visíveis. Para a gente conseguir fazer isso, a gente precisa de equipamentos e técnicas especiais. Apesar do público masculino estar aderindo cada vez mais ao Full Long Hair, essa técnica é muito utilizada para o público feminino. É no público feminino que a gente encontra o maior benefício da técnica, a ausência da necessidade de raspar a área doadora. Para nós mulheres, manter o cabelo longo é muito importante do ponto de vista social. E infelizmente, com a técnica convencional, a gente precisava raspar o cabelo. Agora, com a técnica de fio longo, homens que não querem cortar o cabelo e mulheres podem fazer o transplante sem a necessidade de ficar carequinhas. A técnica Full de fio longo é uma técnica nova, como eu já comentei com vocês, e menos de 100 médicos no mundo realizam ela. Existe algum tipo de limitação para o paciente que vai realizar esse tipo de técnica? A priori não. O que acontece? As grandes sessões com mais de 4.000 folículos são normalmente realizadas por técnicas convencionais. No entanto, quanto mais experiente é o cirurgião, ele também consegue fazer a cirurgia de fio longo com mega sessões. Então, a priori não existe necessidade da gente limitar o uso das sessões de fio longo para algum tipo de paciente específico. O tempo estimado de cirurgia de uma cirurgia de fio longo é um pouco maior que o tempo estimado de uma cirurgia de cabeça raspada. Isso porque a técnica é mais complexa, mas em geral as cirurgias não duram mais do que 10 a 12 horas. O tempo de recuperação do transplante de fio longo é muito menor do que do transplante convencional. Isso acontece por dois motivos. O primeiro motivo é muito claro: a ausência de necessidade de raspar o couro cabeludo leva a uma ausência do impacto social do cabelo raspado. O paciente aqui ao lado, por exemplo, acabou de passar pela cirurgia e a parte doadora não sofreu impacto negativo nenhum. A segunda diferença está relacionada à recuperação da área receptora. Acredita-se que a manutenção do fio longo reduza o edema, e isso faz com que a recuperação seja um pouco mais rápida. Cerca de 5 dias depois da cirurgia, a gente não vê mais nenhum efeito negativo nem sobre a área receptora. O resultado depois de um ano do transplante de fio longo ou do transplante convencional são os mesmos. O que determina o resultado não é a necessidade de raspar o couro cabeludo antes ou durante a cirurgia. Uma dúvida comum é se existem riscos ou desafios específicos relacionados à técnica de fio longo. Riscos, não. O risco do transplante de cabelo longo é exatamente o mesmo risco relacionado a qualquer procedimento cirúrgico microinvasivo ou estético. Então, muito baixo. Já os desafios, esses sim existem. Por ser uma técnica nova, com a necessidade da gente manter a área doadora sem nenhum tipo de alteração e a extração do fio mantendo ele longo, existem vários desafios para o cirurgião e para a equipe no dia da cirurgia. Por isso é importante escolher um profissional capacitado para realizar essa cirurgia em você. Um dos motivos pelos quais eu fui atrás de me especializar a respeito do transplante de fio longo é por considerar essa técnica uma evolução do transplante capilar. Não só para os pacientes masculinos que não querem raspar o cabelo, mas por tornar o transplante também inclusivo para as pacientes femininas. Para nós, manter o cabelo comprido é super importante. Infelizmente, a gente não conseguia tratar essas pacientes com a técnica antiga em muitos dos casos. Tornar o transplante inclusivo é sim uma evolução do transplante capilar.